Gênesis 12, nós vamos ler. E antes de nós lermos Gênesis 12, eu quero ler o texto que tem sido base para a nossa série de mensagens sobre medo. E hoje o tema da minha mensagem é vai. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, não precisa abrir. Eu vou ler do verso 7 ao verso 9, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Diz assim comigo: Deus não me deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segura sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 12, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra que é eficaz, tua palavra que é transformadora. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Os nossos ouvidos estão abertos nessa noite. O nosso coração está receptivo à tua palavra. E nós queremos te ouvir nessa noite, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, irmãos, o tema da minha mensagem hoje é vai. Existe um medo disfarçado de prudência. E a gente está falando sobre vários medos. Nós falamos sobre o medo da fuga, da perseguição na primeira semana. Falamos sobre nós falamos sobre Jacó na primeira semana. Na semana passada nós falamos sobre o medo que nos persegue com relação a tantas coisas e quantos sonhos que nós perdemos por causa disso. E nessa semana eu quero falar sobre um medo que muitas vezes ele é disfarçado de prudência. Você considera como prudência, mas muitas vezes é o seu medo, que é o medo do novo. O medo das novas coisas na nossa vida. O medo de mudar de carreira, o medo de começar um novo relacionamento depois de uma decepção, o medo de ter novos filhos, o medo de assumir uma posição dentro da igreja, o medo de iniciar um negócio, o medo de retomar um sonho que estava engavetado, o medo de romper com o lugar onde você está trabalhando e passar para um próximo nível. Esse medo, muitas vezes, ele vem como uma forma de cálculo. Ele vem como uma forma de tantos cálculos e tantas coisas, mas esse medo, ele vem de confronto a nós. O medo onde nós analisamos os riscos e nós dizemos sempre: eu vou esperar o tempo certo. Talvez esse não seja o momento. Esse medo do novo nos paralisa, mas no fundo, é o mesmo medo de sempre. O medo de sair onde você está, seguro, e de ir para um lugar novo. Hoje eu vou falar, em Gênesis capítulo 12, vou falar sobre a história de Abraão. Esse homem de 75 anos, que decidiu, que Deus chamou ele para sair de um lugar onde ele estava muito confortável e ir para uma nova terra. Um lugar onde Abraão estava, que antes era chamado de Abrão, e agora se torna Abraão, e Deus convida ele a sair de uma zona de conforto e ir para um novo lugar, uma nova história. Vamos ler então Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Acompanhe comigo. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. E abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram.
apenas até aí. Irmãos, entenda uma coisa. Aqui a gente vê a história de um cara chamado Abraão, que tinha 75 anos de idade. Ele sai de Harã e vai ao rumo de Canaã. Essa ainda não é a Canaã que nós vemos logo depois, quando o pessoal sai do Egito, da zona de escravidão, e vai para uma terra prometida. Canaã era uma terra prometida, mas ainda não havia se cumprido toda a magnitude de Deus sobre a terra de Canaã. Abraão era um homem que já tinha família. Abraão era um homem rico. A Bíblia nos fala que ele já tinha muitos bens, tinha fazendas, tinha servos, e quando seu pai morre, Deus convida ele a sair da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seus pais, e ir para uma terra onde Deus o mostraria. O que nós vemos nesse texto são 3 ordens e 3 promessas. Existe uma coisa que poucas pessoas entendem sobre o novo de Deus, e eu quero que você anote isso comigo nessa noite. Você não consegue receber o novo enquanto continua segurando o velho. Abraão entendeu o seu chamado e deixou tudo aquilo que estava velho para trás e começou uma nova temporada na sua vida. Meu irmão, não tem como nós agarrarmos algo novo na nossa vida sem soltarmos algo velho. Se eu pegar esse pedestal e quiser pegar aquele pedestal, não tem como eu segurar os dois ao mesmo tempo. Eu vou ter que soltar um e depois pegar o outro. A mesma coisa acontece na nossa vida. Nós estamos aprisionados em tantas coisas pequenas, preste atenção em mim, por favor. Em tantas coisas pequenas que nós não conseguimos abrir mão e estabelecer algo novo sobre a nossa casa e na nossa família. Não cabe, não funciona. A sua mão não pode estar apertando o passado, sendo estendida para receber o futuro ao mesmo tempo. E com isso nós entendemos que em algum momento algo vai ter que cair. Então você terá que soltar o velho. Esse é o primeiro tópico que eu quero falar com você nessa noite, sobre o medo do novo. Você precisa soltar o velho na sua história. Quantos estão entendendo essa mensagem? Amém? Vocês estão aí, casa? Amém, amém. Gênesis capítulo 12, verso 1, continue sempre no Gênesis capítulo 12, diz o seguinte: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Repare na progressão que Deus faz na vida de Abraão, do mais amplo para o mais íntimo, da terra, dos parentes e da casa de seu pai. Deus não quer só uma mudança geográfica na nossa vida. Deus quer uma ruptura de todos os laços que nos prendem ao passado. Não tem como eu começar algo novo na minha vida se eu não corto o cordão umbilical do meu velho eu. Não tem como eu começar a minha empresa de uma maneira abundante, de uma maneira abençoadora, se eu não cortar a minha cabeça, às vezes muito pequena, de ser apenas um funcionário e não me tornar o dono do meu próprio negócio. Não tem como eu administrar o meu casamento tendo na minha mente ainda uma vida como eu tinha no meu namoro. Não tem como eu me estabelecer no ministério e querer falar do evangelho do Senhor sem criar uma maturidade. Isso me lembra muito quando a gente começou a casa. Eu lembro quando nós começamos, eu, Bruno, Jana, Viviane, Larissa, Pita, e começamos todos juntos. Eu lembro que a gente tinha algumas brincadeiras, algum jeito de falar, um jeito muito infantil, muitas vezes, e nós tivemos que ir amadurecendo. Muitas brincadeiras, e a gente brincava, né, que aquela famosa frase, quem tem limite é município, era quase uma quinta série infinita que existia dentro de nós. E a gente começou a entender que se a gente queria ganhar pessoas para Jesus, era necessário a gente abandonar a nossa criança interna e amadurecer.
E quantas pessoas não conseguem amadurecer a sua forma de pensar e querem algo novo de Deus? Se acham, às vezes, jovens demais e não querem amadurecer numa vida adulta. É como um adulto que se acha uma criança. É como um homem que ainda, depois de muitos anos, passou seus 30 anos de idade, ainda mora com seus pais. E quer viver uma vida de infância, não por consequências, eu entendo consequências, mas pessoas que não querem sair de casa. Não porque falta de opção, mas porque não querem. Não querem romper uma vida adulta. E muitos de nós temos medo do novo de Deus, porque o novo de Deus sempre exige uma despedida do velho. Diga comigo, o novo de Deus exige uma despedida do meu velho eu. Lucas, abra comigo, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 37. Ninguém põe vinho novo em uma vasilha de couro velha. Se fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Eu não sei se você consegue entender isso, mas é como se eu ganhasse um carro novo, um carro 0 quilômetro, e eu resolvesse entrar todo sujo de barro dentro desse carro. E eu resolvesse ter o velho costume de jogar papel dentro do meu carro, deixar uma verdadeira bagunça. Esse carro novo não está adiantando para nada, a não ser para andar, mas o mesmo costume do meu velho carro, um carro todo sujo, ele ainda continua dentro de mim. Esse passado nós temos que abandonar. Esse passado sujo. Irmão, entenda, eu não estou aqui para falar do seu passado. Nós não estamos aqui para te julgar sobre o seu passado. Cada um tem um passado. Cada um sabe daquilo que fez, daquilo que cometeu um pecado, daquilo que fez que desagradou a Deus, mas eu estou aqui para te falar de uma nova temporada na sua vida, de uma nova estação que Deus quer te levar, e nessa noite Deus quer te preparar para receber algo novo, e você precisa estar com o seu coração preparado, você precisa abandonar o seu velho eu, as suas velhas atitudes, para receber o novo de Deus. Você não consegue receber o novo enquanto continua agarrado a formas antigas. Veja bem, Israel saindo do Egito, os discípulos deixando suas redes para trás, Paulo abandonando uma reputação que ele tinha no Império Romano. O novo de Deus sempre começa com algo sendo deixado para trás. Diga para quem está do seu lado, o novo de Deus vai começar na sua vida quando você largar o velho para trás. Acompanhe comigo uma frase que C.S. Lewis nos deixa escrito. Diz assim: Cristo diz, dei-me tudo, não quero somente parte do seu tempo, parte do seu dinheiro, parte do seu trabalho, quero você. Não vim atormentar o seu eu natural, mas eu vim matá-lo. Nós precisamos entender que Cristo veio destruir o nosso velho homem e a nossa velha mulher, para que nós possamos viver o novo e uma vida em abundância no Senhor. Por isso não é tempo de ter medo, é tempo de prosseguir algo que Deus está colocando no seu coração nessa noite para você começar um novo. Não tenha medo. Porque todas as vezes que Deus coloca o novo no seu coração, Ele está pondo também o terreno preparado sobre os seus pés. E nós precisamos entender isso. Irmãos, essa semana foi uma semana muito intensa na nossa vida. Na verdade, esse mês que se passou. Alguns irmãos aqui da casa começaram um novo negócio, uma nova empresa, nós oramos, abençoamos. Pessoas que mudaram de casa, começaram uma casa nova. Pessoas que estão indo embora aqui do nosso meio, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, para começar uma vida nova em um outro lugar. E tudo isso eu tenho visto um grande propósito de Deus. Pessoas ousadas. Pessoas que estão tendo uma atitude de fé. Se pessoas não tivessem sido ousadas e dado o primeiro passo para começar o Evangelho, talvez você não estaria aqui hoje.
Se uma pessoa não tivesse sido ousada e tivesse te convidado para estar aqui, talvez você não estaria aqui hoje. Alguém teve que perder o medo para começar o novo na sua história. Porque o novo de Deus ele não cabe na sua estrutura atual. O novo de Deus não cabe da maneira que você está vivendo. O novo de Deus não cabe do jeito que você está reagindo às circunstâncias. Você quer um casamento renovado, mas continua nas mesmas conversas, nos mesmos hábitos. Você quer crescer espiritualmente, mas continua com as mesmas amizades que te puxam para baixo, com as mesmas pessoas no seu trabalho que têm sido tóxicas com você. Você quer ver Deus mover na sua vida financeira, mas continua administrando o seu dinheiro com os mesmos princípios errados e muitas vezes corruptos. Alguma coisa precisa ser deixada para trás antes do novo poder chegar. E a maioria de nós quer obedecer a Deus, mas depois que tudo estiver garantido. A maioria de nós quer entender que Deus está falando quando todo o plano já está arquitetado. Quando eu tenho um plano B, se houver falência. Quando eu souber para onde eu vou e o que eu irei fazer. Quanto vai custar, quanto eu vou receber. Quem vai estar do meu lado, se vai dar certo ou não. Aí nós queremos confiar em Deus. Irmão, confiar em Deus é um propósito de fé. É um propósito de viver uma vida sem talvez um GPS, sem talvez um mapa escrito. Confiar no Senhor é entender que Deus tem um projeto para a minha vida e eu não estou vendo. Porque entenda o seguinte, o que Deus fala para Abraão? Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vai para uma terra em que eu te mostro. Em que eu te mostro? Não, em que eu te mostrarei. Ele não está mostrando para Abraão. Abraão deu um passo de fé sem saber para onde estava indo. A fé bíblica não anda com itinerário. A fé bíblica anda sem mapa. Esse é o segundo tópico que eu quero falar sobre o medo de nós irmos. Andar com fé e sem mapa. Parece uma coisa meio imprudente para muitas pessoas. Mas se eu tiver um mapa, se você soubesse hoje o último dia seu de vida, se você soubesse o dia da sua morte, se você soubesse que talvez você vai morrer amanhã, o que você faria? Se você soubesse que você tem só mais um mês de vida, o que você faria? Se você soubesse que daqui 2 meses você terá R$1 milhão na sua conta, como você se comportaria? Se você soubesse que seu casamento não vai dar mais certo daqui 3 dias, como você se comportaria? Como você se comportaria se você já soubesse todas as coisas antes delas acontecessem? É essa fé pela qual nós estamos tratando. Porque a fé é a certeza do que se espera e a convicção daquilo que eu não vejo. Você não tem fé, e eu gosto de falar isso nos meus discipulados, você não tem fé que você vai chegar hoje na sua casa e você vai deitar na sua cama e vai ter um travesseiro, vai ter um colchão te esperando. Você não tem fé que você talvez vai chegar na sua casa hoje e você vai ter um chuveiro quentinho funcionando. E se talvez não estiver funcionando, você vai ter que trocar o chuveiro hoje ainda, meu irmão. Não se entristeça, já passei por isso. Mas você não está lá ainda. Você não está deitado na cama. Você não está com a cabeça no travesseiro. Mas você sabe que está lá. Está te esperando. A fé é isso. A fé não tem nada a ver com religião. A fé tem a ver com convicção. Mas essa fé da Bíblia, essa fé que o Senhor nos convida, essa fé que Abraão teve, era uma fé de algo que ele não sabia. Ele não sabia para onde estava indo, ele não sabia o que aconteceria, ele não sabia o que aconteceria com o seu dinheiro. Presta atenção aqui em mim, por favor. Ele não sabia o que aconteceria com a sua família, com a sua casa. No entanto, que quando Abraão ele sai em direção a Canaã,
ele passa por um momento muito grande de crise, e nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, e ele tem que ir até o Egito. E lá no Egito, a Bíblia nos conta que a mulher de Abraão, Sara, que antes era Saraí, Sara era uma mulher tão linda que quando Abraão chega no Egito, ele diz para Faraó que Sara era sua irmã, com medo do que os egípcios pudessem matar ele e roubar sua esposa. Olha a situação que esse homem viveu. Ele não sabia de nada. E acompanhe comigo, Gênesis capítulo 12, verso 1. Vá para uma terra onde eu lhe mostrarei. Um tempo verbal futuro. Futuro. Algo que você ainda não sabe. Quantos estão entendendo essa mensagem? Amém, casa? Vocês estão aqui nessa noite? Amém? Hebreus capítulo 11, verso 8. Não precisa abrir. Acompanhe comigo apenas no telão. Hebreus 11, 8. Diz o seguinte. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, Abraão tomou posse de um lugar. Eu e Ananda estamos, eu não sei vocês, os pais aqui nessa noite, quantos são pais aqui nessa noite? Pais, olha que bênção. Eu não sei se você já tem um filho um pouco mais velho, mas às vezes você quer mostrar coisas do passado para o seu filho, filmes antigos, séries antigas, né? E eu tenho maratonado com a Ananda ultimamente aquele filme Piratas do Caribe. Não sei se você já viu esse filme. E a gente tem maratonado, e tem um pirata lá chamado Jack Sparrow, que ele tem uma bússola, e a bússola aponta para onde ele mais quer ir. Então ele abre essa bússola, ela roda e aponta para o lugar, para a direção onde ele mais quer ir. Talvez se na nossa vida nós começássemos a entender que quando nós começamos a clamar ao Senhor, dizendo, Pai, eu quero ir para esse lugar, talvez a nossa bússola não rode para onde nós queremos ir. Talvez rode para onde Deus quer te levar. É muito diferente. Porque se fosse partir desse princípio de onde eu quero ir, a minha vontade, o meu querer, e não a vontade de Deus Pai, vamos pegar a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, e ele já deixa para todos, não é Pai meu, é Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha. Não é a minha vontade que tem que ser feita, é a vontade de Deus. Deus, me leva aonde o Senhor quer. Eu queria fazer uma oração breve nesse momento, queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você trouxesse à memória aquilo que você tem mais pedido a Deus. E nessa noite, eu quero orar por você, Pai, essa memória, esse desejo desse coração. Senhor, faça conforme o teu querer e a tua vontade. Nós entregamos os nossos sonhos nas tuas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se você faz essa oração de todo o seu coração, muitas vezes vai vir um não de Deus. Mas muitas vezes Deus vai te levar de uma maneira que você nem vai perceber. E quando você vê, já está tudo acontecendo. Eu quero pegar um testemunho aqui, que eu acompanhei muito de perto, a vida do João Gilberto. Quando ele chegou aqui na casa, alguns anos atrás, ele estava passando um momento muito difícil da vida dele. E nós vimos uma reviravolta que Deus fez na vida dessa família. Tantas outras casas aqui que nós conhecemos que chegaram de uma maneira totalmente bagunçada e tiveram uma reviravolta e foi de uma maneira tão sutil. Não foi assim, pá! Apareci. Deus apareceu. Resolveu meu problema. Tipo o Chapolin Colorado. Não contava com as minhas astúcias. Deus não vai aparecer assim para você. Deus vai aparecer de uma forma sutil. Vai trabalhando, vai curando, vai doer às vezes. Deus vai pedir para você abrir mão de algumas coisas, você vai ter que abrir mão, você vai ter que pôr na balança da sua vida o que é prioridade para você, para que o novo de Deus se conclua. A fé sempre dá o primeiro passo antes de Deus revelar todo o caminho. Anote isso.
no seu celular, anote isso na sua vida. Entenda que a fé sempre dá o primeiro passo antes de Deus revelar todo o caminho. Se Deus revela todo o caminho de uma vez, talvez você só precise planejar algumas coisas. Provérbios capítulo 3, verso 5, você não precisa abrir, mas se quiser abrir, Provérbios 3, 5 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Confiar no Senhor de todo o coração é entender que a minha vontade já não pode mais predominar, mas sim a vontade do Senhor. Um grande desafio que eu quero fazer para você nessa noite. Você não vai entender, mas você precisa confiar. Veja no Novo Testamento, Jesus chamando os discípulos do mesmo jeito. Mateus capítulo 4, verso 19 e 20, diz o seguinte, Jesus dizendo aos discípulos: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus não falou para eles assim, ó, me segue, vai dar bom, hein? Me segue que, rapaz, nós vamos ser muito famosos. Me segue que a gente vai ser a figura mais popstar do novo Israel aqui agora. Me segue porque eu tenho 30 anos, sou cabeludo, sou radical e vou andar com uma galera muito maluca aí nessa história. Não, só me segue. Imagina o Jô chegando para você e falando, Jô, me segue, larga tudo aí, vamos embora. Você vai olhar, para onde, rapaz? Não, irmão, só me segue. Que loucura! Isso explode a nossa mente. Como abandonar uma vida e seguir a esse Deus tão maravilhoso, sem questionar, sem formular, sem planejar talvez. Ele não explica nada, ele não mostra o calendário para os seus discípulos, ele apenas o chama. O que você responde quando Deus vem com o novo na sua vida? Quando Deus está semeando uma coisa nova na sua vida, Deus está semeando agora no seu coração algo novo que você deve fazer. Como você responde? Você responde no eis-me aqui ou você responde, eu preciso pensar, uma hora vai dar certo? Eu ouvi essa frase essa semana. Meu irmão, você precisa fazer isso. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai acontecer. Você está pedindo a Deus o destino antes de obedecer o chamado? Você está pedindo para que Deus te mostre tudo antes de você o obedecer? Então nós entendemos que para nós perdermos o medo do novo, é necessário abandonar o velho. Para perder o medo do novo, é necessário confiar no Senhor e deixar que Ele trace um novo caminho e não ter medo. E não ter medo. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade, a Malu. E se eu chamar ela aqui agora, e eu amarrar os olhinhos dela aqui, deixar ela sem enxergar nada, e falar, Malu, só confia no papai, segura na mão e a gente vai andar. Eu posso passar aqui pertinho aqui, ó. Ela não vai ter medo. Porque ela sabe que o pai dela não vai deixar que ela caia. Eu posso levar a Malu a descer essas escadas, subir as escadas, posso andar com a Malu em todos os lugares. Eu te garanto que ela não vai ter medo, porque ela confia no pai dela. Ela confia, ela sabe do caráter do pai dela. Será que você sabe do caráter do seu pai? Eu falei isso ontem no Homem ao Máximo. O maior problema é que nós pegamos o caráter do nosso pai terreno. O pai terreno, o pai que concedeu a sua vida aqui, a luz, junto com sua mãe, e você quer comparar com o pai celestial. O seu pai traiu, o seu pai foi um cara errado, o seu pai foi talvez um cara mentiroso, que não te deu afeto, e você quer traduzir isso na figura de Deus Pai. E Deus Pai não é assim. Deus Pai, Ele nos traz confiança. Deus Pai te diz, se eu fiz um novo projeto na sua vida, vai dar certo. Deus Pai te diz, se eu te disse vai, vai porque vai acontecer. Deus Pai está te dizendo, se você está passando esse momento da sua vida, se você está passando esse processo, é porque eu tenho um projeto e eu vou cumpri-lo da melhor forma. Deus Pai nos entende, Deus Pai tem um propósito sobre nós. Você obedece a Deus, solta o velho, dá o primeiro passo, sem mapa. Mas antes de vir
a terra prometida, a nova Canaã, o descanso, aproveitar a estação, é necessário que você passe antes na forja de Deus. Esse é o terceiro tópico que eu quero falar com você sobre o medo do ir. Passar pela forja de Deus. Gênesis capítulo 12, verso 10. Gênesis 12 ainda, verso 10 diz o seguinte: houve fome naquela terra. Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Entenda, Deus chama Abraão para uma terra prometida e a primeira coisa que acontece é uma fome severa. Sim, é isso. Não é exceção, mas é um padrão de Deus. Nós falamos aqui há algum tempo atrás sobre deserto e nós entendemos que o deserto ele existe um padrão. Israel, quando saiu do Egito, passou 40 anos no deserto, para depois chegar na terra prometida. Davi foi ungido rei e logo passou anos fugindo de Saul, com medo de ser morto. Jesus foi batizado e logo em seguida o Espírito Santo de Deus o levou ao deserto para ser tentado. Todas as vezes que nós somos convidados ao novo, nós vamos passar por um período de deserto. Pastor, você já me desanimou total. Estava pensando amanhã começar um negócio novo, mas já desanimei, porque você acabou de jogar um balde de água fria que eu vou passar pelo deserto. Minha irmã, meu irmão, entenda o seguinte, o deserto é a forja de Deus. Eu comecei a assistir um programa de televisão que os caras fazem facas, espadas. Não sei se alguém aqui já viu isso. E aí eles derretem metal e eles jogam numa forja. A forja é o lugar onde está pegando fogo ali. Eles jogam metal, o metal derrete e eles começam a dar umas marteladas ali. E daqui a pouco sai uma linda katana, sai uma linda faca, sai uma linda espada medieval, enfim. Mas antes eles precisaram derreter todo o metal, bater naquele metal, esfregar aquele metal, para que ele fosse limpo, para que ele fosse puro. E muitas vezes esse processo acontece na nossa vida e a gente não quer passar por ele. Deus está te convidando a sair do seu trabalho. Deus está te convidando a dar um novo passo no seu casamento. E você está falando assim, mas está tudo lindo. Está tudo maravilhoso. Eu não vou abrir mão disso. Irmãos, quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava um rico salário de R$320 por mês. Trabalhava período integral, tinha 17 anos de idade. Eu comecei, na verdade, a trabalhar aos 15 anos de idade na antiga TV Manchete aqui na cidade, para você ver a minha idade, quando eu passava Cavaleiros do Zodíaco. E trabalhei durante 1 ano e meio de graça para que eu pudesse aprender e foi um grande investimento na minha vida, mas o meu primeiro trabalho assalariado, eu ganhava R$320 por mês. E eu lembro que 6 meses antes de eu casar, eu estava nesse trabalho. E Deus falou muito claro comigo, sai desse lugar. E faltava 6 meses para a gente casar. E a Janaína ganhava ainda um salário muito mais milionário que o meu, ela ganhava R$520 por mês. Então era o sujo falando mal lavado, era nós vendendo o almoço para comprar a janta. E cara, posso te falar uma coisa? Foram 6 meses, desempregado, a Janaína sustentando a nossa casa. E eu não me envergonho de dizer isso, não é orgulho nenhum da parte dela ou da minha parte, mas é entender que o processo que Deus tem para a minha vida é o processo de Deus. Logo depois, eu consegui arrumar um emprego, aí eu ganhava um pouquinho melhor que a Janaína, ganhava um rico salário de R$1.000. Aí eu já estava, rapaz, já estava um estouro, já dava para ir no cinema com a Janaína depois no final do mês. E dava já para a gente comprar Guaraná Mineiro e uma pizza, uma vez por semana. Mas, quando eu comecei a entender que mais uma vez, eu estava naquele lugar, estava trabalhando e estava dando tudo certo, Deus falou de novo comigo, sai do seu trabalho. Falei, rapaz, não é possível, Deus vai mandar eu sair de novo. Aí Deus falou assim, agora você vai começar o seu próprio negócio. Aí, isso pode ser um testemunho na sua vida. E aí eu comecei a trabalhar, me tornei sócio de um cara, mala, muito mala. Mas, enfim, saí do meu trabalho, me tornei sócio de um cara,
para durante um ano de trabalho, eu ter o grande lucro e o faturamento de R$ 1.200 durante um ano inteiro de serviço. Como assim? Exatamente o que você ouviu. Eu trabalhei 365 dias no ano e recebi R$ 1.200. Aí eu falei, Deus, mas como pode? E Deus sustentando a nossa casa, Deus abençoando, Deus abrindo as portas e tudo mais. Aí eu fui entender que todo esse tempo que eu passei trabalhando por minha conta e sendo sócio desse cara, foi um tempo que eu comecei a aprender a como negociar, a como me portar com os clientes, a como conversar com as pessoas. E aí, de repente, Deus falou assim para mim, agora você vai começar sozinho. Eu falei, Senhor, eu já ganhava mal, fui ganhar pior, depois eu ganhei muito mais, não existe muito mais pior, mas muito pior ainda. E agora você está me pedindo para eu ir sozinho. Aí Deus falou, vai sozinho. Então eu lembro que quando eu comecei meu negócio sozinho, e aí eu lembro que quando eu comecei a trabalhar sozinho na produtora, e eu lembro que o primeiro nome que a gente deu na produtora era Zion. Aí o primeiro cliente que eu entreguei um cartãozinho para ele, ele falou assim, rapaz, então você é da Zion. Eu falei, rapaz, esse nome não vai dar muito certo, chamar Zion, ninguém gosta de falar nome em inglês. Então eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro. Eu quero que o Senhor seja o Deus Trino na minha vida. E aí começamos. No segundo mês de trabalho, eu lembro disso, no segundo mês de trabalho, apareceu um vendedor na minha porta, da produtora, e disse, cara, eu queria trabalhar com você. Eu queria vender para você. Eu falei, rapaz, como assim? A gente já tinha trabalhado junto numa outra empresa. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas Deus está tocando no meu coração para falar isso para você. Ele falou, cara, eu queria trabalhar com você. A gente começou a trabalhar junto, Deus começou a abrir as portas. E no terceiro mês, Deus mandou uma grande rede de supermercados para a gente começar a atender. Irmãos, aquilo que eu ganhei durante um ano, agora eu ganhava, não sei fazer esse cálculo matemático, eu sou de humanas, mas eu ganhava mais de 10 vezes durante um mês. E Deus abriu a porta de uma maneira tão sobrenatural, que eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje no dia que a Janaína falou para mim assim, meu bem, a gente não tem condição de comprar algumas coisas aqui para casa. E naquele dia eu ia para essa reunião que eu iria descobrir que a gente ia começar a atender esse cliente. E quando eu saí dessa reunião, o cara da agência falou para mim assim, olha, a partir de hoje então a gente está fechado. Eu falei, estamos fechados. E rapaz, eu estava me explodindo por dentro, eu nunca tinha visto tanto dinheiro em toda a minha vida. Eu estava assim, Jesus, obrigado. Eu estava para subir em cima da mesa, dançar moonwalk em cima da mesa do cara. E eu lembro que eu saí, eu tinha uma motinha, a Cerejinha, quantos lembram? 50 cilindradas, uma Trax, que tem aquela cestinha na frente. Eu saí da agência do cara, e na primeira esquina que eu vi, eu virei a esquina, sentei no chão, liguei para a Janaína e comecei a chorar. E falei, meu bem, Deus foi fiel conosco. Olha o que Deus fez com a gente, Jana. Olha onde a gente chegou. Olha o que Deus está abrindo de porta para a gente, irmãos. Era o sobrenatural de Deus. Era o sobrenatural de Deus. Eu abri mão de tudo que eu tinha para viver o sonho de Deus. E agora Deus estava concretizando algo na minha vida material. Mas eu não estava esperando material. Eu estava esperando minha família estruturada. Eu estava esperando meu casamento estruturado. Eu estava esperando pregar o evangelho de Jesus. Eu não estava esperando ganhar rios de dinheiro, mas pelo menos pudesse pagar minha conta. Pudesse me ajudar de alguma forma no mês. Eu não estou te dizendo para você viver na mesmice e também não estou te dizendo para você ser soberbo. O que eu estou querendo te dizer é para você entender que talvez você vai passar pela forja. Você vai passar pelo deserto de algum dia você olhar a sua empresa e não vai ter ninguém. E aí Deus está te convidando naquele momento que você vê que não está acontecendo nada, você dobrar os seus joelhos e orar. E você clamar para que Deus faça uma grande obra. O que eu estou querendo te dizer é que você vai passar pelo deserto, mas o deserto é para que você possa entender que Deus está trazendo resiliência no seu coração, para que venha uma nova estação e você esteja preparado para essa nova estação.
Então não tenha medo do novo. Não tenha medo do novo. Mas por que o deserto? Eu quero terminar essa pregação dizendo sobre isso. O deserto serve para 3 propósitos. Se você quiser anotar de uma maneira bem rápida, anote. O deserto, ele tem 3 propósitos na nossa vida. Primeiro, o deserto revela o que está no seu coração. Quando tudo está bem, é fácil parecer que é um cristão. Mas no deserto aparece quem você é de verdade. Então o deserto revela o que está no seu coração. Segundo ponto sobre o deserto. O deserto te ensina a depender exclusivamente de Deus. No conforto, você confia nos seus recursos. No conforto, você confia nas suas mãos. No deserto, você só tem você e Deus. Você entende que no deserto você precisa de total dependência de Deus. E terceiro e último, por que o deserto? Porque o deserto ele te prepara para carregar o peso da promessa. A promessa que você recebe sem deserto, você não consegue sustentar. Se Deus tem uma promessa para você, entenda que você precisa passar pelo deserto, para que você consiga sustentar isso da melhor maneira possível. Então nós entendemos que Cristo, Jesus, eu quero falar sobre isso agora. Tudo isso que nós falamos nos aponta para Cristo. Cristo deixou o conforto da sua glória, da eternidade, para entrar numa terra, no deserto da existência humana. E exatamente porque Cristo aceitou esse novo, esse vai de Deus Pai, saindo do seu trono para vir até nós, que nós podemos hoje aceitar o novo que Ele nos chama a viver. 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Existe uma terra prometida para você. Existe uma temporada nova para você. Um chamado novo para você. Mas ela só vai existir se você abandonar o passado, se você entender que Deus vai te guiar no novo caminho. E terceiro, se você entender o momento que você viver de deserto, é o momento que Deus está te forjando. Abraão, com 75 anos de idade, começou uma nova história. Então não é tarde demais para você começar o novo de Deus na sua vida. Amém? Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!